O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra. E como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isto se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer a divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2, e 2 contra 3. Ficarão divididos o pai contra o filho, e o filho contra o pai. A mãe contra a filha, e a filha contra a mãe. A sogra contra a nora, e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados irmãos e irmãs, aqui presente na Basílica Santuário de Nazaré, aos irmãos e irmãs que nos acompanham e participam conosco desta celebração através da Rede Nazaré de Comunicação. Passado os grandes movimentos, os grandes eventos da fé devocional a Nossa Senhora de Nazaré, entramos naquele ambiente ou no ambiente de quietude, de calma. E a palavra de Deus vai então nos conduzindo também a vivermos este ambiente. Logicamente que a palavra de Deus, como nós ouvimos hoje, é uma palavra de Deus que instiga, que move, que toca a vida, que toca o coração. E a linguagem que Jesus tem usado nesses dias, e em particularmente no texto do Evangelho de hoje, é uma linguagem provocativa, que não dá margem para interpretações duvidosas ou para atitudes de vista quietistas. É uma chamada muito forte, porque ela é empenhativa. Jesus inicia justamente falando que ele não veio trazer a paz. Então, se ele não veio trazer a paz, o que é que ele veio trazer? Ele diz que veio trazer a divisão. E trazer o fogo. Na realidade, a linguagem de Jesus precisa ser compreendida, precisa ser acolhida e vivida no cotidiano da vida. É aí então que está o nosso desafio. Quando Jesus diz, eu tenho um batismo a receber, logicamente ele está se referindo a um momento bem particular da sua vida, que ele sabe que não está longe. O batismo que ele tem a receber é a morte de cruz, é entregar a sua vida pela humanidade.
Esse é o batismo. E de fato, 2 discípulos um dia, no encontro com ele, pediram de estar do lado dele, quem à direita, quem à esquerda. Pensavam justamente de um status, uma questão de poder. É Jesus que diz aos 2 discípulos: por acaso podeis beber do cálice que vou beber? Por acaso estáis dispostos, estáis pronto para receber o batismo que eu devo receber? E os 2, de uma forma ingênua ou não ingênua, responderam dizendo: sim, Senhor, nós estamos. Ou seja, estamos dispostos a pagar qualquer preço, contanto que estejamos contigo. E Jesus diz aos 2 discípulos: sim, do meu cálice vós o bebereis. E de fato, um daqueles 2 foi o primeiro a testemunhar a sua fé em Cristo com a própria vida. O batismo do martírio, como mestre. Jesus nos diz também: vim trazer o fogo. Qual é esse fogo? Da sua palavra. Nós pensamos logo, queremos que seja naquela base, mas as coisas estão cada dia pior. Não se entende mais nada. Não compreendemos mais nada. É tudo um saco de confusão. Uma pessoa diz uma coisa, a outra já diz uma outra, um se comporta de um jeito, outro se comporta de outro, isso até mesmo dentro da igreja, né? Então, pensam que a solução está na hora de Nosso Senhor dar um jeito em tudo isso e, portanto, mandar logo o fogo e acabar com tudo. Enquanto Jesus não se está referindo àquele que é o chamado juízo final. Jesus está se referindo a um outro fogo, o fogo da sua palavra, que arde, que queima o coração, que toca a vida, que incomoda, que leva uma transformação de dentro, que faz a vida mudar, não ser mais a mesma. Então Jesus propõe justamente e diz claramente que é algo que vai dividir. À medida em que se acolhe a palavra e se procura vivê-la cada dia, na constância, na fidelidade, no empenho, então vai dividir. E quantas divisões nós começamos a perceber que estão acontecendo, não lá fora, mas estão acontecendo dentro de nossas casas. É muito comum hoje nós encontrarmos nas nossas famílias, e as famílias se lamentam, ressentem desse problema, que um filho foi para aquela igreja, outro filho foi para outra igreja, que o marido foi para um lado, a esposa foi para outro, etc. Cada um procurou uma igreja diferente. E alguns ficaram lá no velho tronco. Eu nasci nesta eu morro como cristão católico. E, no entanto, é espezinhado de todo lado. Não tem paz. Né? É criticado. Tem alguém que diz logo: tu não muda, tu estás perdido, tu vai para o inferno, tu vai para cá, tu vai para lá. Ou seja, as pessoas vão até assumindo o lugar de Deus, de dar já o destino dos próprios irmãos. Né? É a realidade que divide. Só que nós percebemos que falta uma grande compreensão, porque as divisões que estão acontecendo hoje, elas estão
na dimensão institucional. Para muitos é a igreja que salva. Se tu não vem nesta igreja, tu não tens salvação. Não é a igreja que salva. Quem salva é Deus. Quem salva é Jesus Cristo. Então é aqui que Jesus coloca o foco, o centro. Quem salva é Deus. Mas para que esta salvação advenha na vida, precisa então uma aceitação, uma acolhida da palavra de Deus, que leve a uma verdadeira transformação da vida, não a uma ambiguidade, como muitas vezes nós queremos, e como muitas vezes nós escutamos apregoados por todos os lados, né? Que esta aceitação, este ser cristão, significa estar bem com todos, estar em harmonia com todos, não ter discordância com ninguém, e etc., né? Ou seja, um pancristianismo, uma panfé, né? E esta realidade é uma falsidade, é um trair Jesus Cristo. Porque a fé em Jesus Cristo nos leva a ser coerente. Ela traz sim o respeito à pessoa. Ela traz sim a compreensão. Ela traz sim a paz, a unidade verdadeira na caridade. Se precisa corrigir, se corrige. Se precisa ser corrigido, se deixa corrigir. Então, sim, aí está a estrada que conduz a Cristo como centro da nossa vida. O meu amor pelo meu irmão é marcado, sim, pelo zelo, pelo bem que eu quero a ele, mas não para encobrir a sujeira da vida dele. Então, não pode ser aquela falsa ideia de unidade, de compreensão, de aceitação e etc., né? Daqueles que dizem que deve perdoar tudo, se perdoar, mas quando se trata daquele que diz que deve perdoar tudo, perdoar, já não quer mais perdoar. Aí evoca o direito, aí evoca as suas razões para justamente dizer: eu sou o correto, eu sou o justo, e não dá espaço para o outro. É quanto Deus nos pede, meus caros irmãos. E aí nós podemos olhar o belíssimo texto do apóstolo Paulo hoje: vos falo com uma linguagem humana. Não quis falar das coisas espirituais imediatamente, mas começou falando das coisas reais da vida, do cotidiano. Começou falando do corpo, do ser humano, daquelas que são as atitudes, daqueles que são os comportamentos, daqueles que são os fatos, para justamente chegar ao ponto de dizer: outrora vocês viviam desta forma, uma vida desorganizada, uma vida desonesta, uma vida de pecado, de mentiras, de enrolação, etc. Hoje vocês encontraram Cristo, hoje vocês têm Cristo na vida, então vocês devem viver numa radicalidade total. Radicalidade. Não há margens, nos diz o apóstolo, para a vida ambígua, duvidosa, que dá margem para tantas interpretações. Colhamos, irmãos e irmãs, desta palavra do Senhor hoje na nossa vida, e celebrando esta Eucaristia da Divina Misericórdia, peçamos ao Senhor que nos ajude
com a sua misericórdia, a acolhê-lo na nossa vida, para que possamos ser, nas nossas casas, nas nossas famílias, na nossa sociedade, onde quer que seja, sinais visíveis da sua presença, que nos conforta, que nos anima, que nos faz irmãos a cada dia.